para entrar na questão da CPI das ONGs, isso daqui é só um complemento do vídeo de ontem, que eu sempre acho que é relevante, né, mostrar. Isso aqui vai até fazer mais sentido conforme a gente for mostrando algumas coisas do Lula. Mas no vídeo de ontem, eu mostrei um mapa aqui, quem trouxe foi a Amazônia Azul. Um mapa feito pelo Luiz, com apoio da Gordon e Betmore Foundation. Mostrando as reservas, né, as áreas, né, que já estão protegidas da Amazônia. Basicamente, perdemos o norte do país, a fronteira quase toda. Aí, depois desse mapa do Amazônia Azul, eu mostrei um mapa que quem trouxe foi o Vili Migo. Ele mostrou lá, né, quais são os minérios, bem na região que tem reserva indígena. E aí, nessa mesma região, tanto a Amazônia Azul quanto o Vili Migo, cada um destaca uma coisa. A Amazônia falou, olha a nossa fronteira, estamos perdendo. E o Vili Migo falando, pô, olha a região como é rica em minérios. E aí o Vili Migo, nas últimas horas, ele falou o seguinte, ó. Olha quem já falava sobre cinturão verde e seu uso para ferir a soberania nacional. Isso em 2015. Quando não era moda falar de meio ambiente. Quando não era moda falar de... Não. Era tudo mato, literalmente. Tava ali lá, ó. AAA. Antes, Amazônia e Atlântico. Gigantesco corredor ecológico é a nova ameaça à soberania brasileira. Ali, né? Bonorinho, Jair Messias Bolsonaro, sob o pretexto de deter mudanças climáticas, escondem-se interesses mundiais na mais rica região do mundo. Por ocasião da COP21, Paris, dezembro de 2015, pela incapacidade de gerir essa região, o Brasil poderá ser amputado de seu mapa o norte da calha dos rios Solimões e Amazonas. A exemplo da autodeterminação dos povos indígenas, o AAA também conta com apoio ou, no mínimo, omissão do governo brasileiro. Aí Messias Bolsonaro, né? Desbravando. Ninguém falava nada. Já estava lá Bolsonaro. Sempre defendendo a soberania nacional. Cara demais, viu? Vai fazer muito mais sentido essa fala de Bolsonaro. Vai fazer muito mais omissão, soberania. No dia de ontem, não dá para resumir em alguns recortes a palestra do Lourenço Carrasco. Quem já leu o livro dele, ele falou basicamente o que está no livro de forma sucinta e sem abordar muita coisa. O livro é muito mais amplo, né? O Máfia Verde. Foi muito melhor do que a participação dele no Monark, porque o Monark foi meia hora de agenda realmente verde, algumas denúncias sérias. Depois começou a falar de vários assuntos diversos. Ontem não. Ontem foram horas sobre o assunto, o que está sendo feito, fazendo uma retrospectiva histórica, falando de CPIs passadas, falando de pessoas que estão neste presente momento, que está sendo feito, a necessidade do Brasil se unir em torno do tema, que é um assunto importantíssimo. E teve um momento que eu falei, nossa, isso daqui foi um dos ápices. Eu tava já ouvindo, fiz até um tweet na hora, botei uns olhinhos e falei, eita, Lourenço Carrasco foi uma denúncia aí contra a turma da Globo. Aí eu fui no Twitter, para minha surpresa, Amazônia Azul, que é quem melhor tá cobrindo toda essa CPI das ONGs, né? Não tem ninguém no Brasil dando tanta atenção quanto esse cara. Ele pegou esse momento, ele pegou e ele recortou, e iremos ouvir juntos. Oh, peraí. Nesse momento, o livro tratou de ser, nesse momento, proibido, censura prévia. Allá estábamos hablando de 2001. ¿Quién emprendió esta acción? El WWF. Nos prohibía de poder mostrar el ursinho panda en cualquier denuncia. ¿Quién era el presidente de la WWF en ese momento? José Roberto Mariño, vicepresidente de la Fundación Roberto Mariño y presidente del WWF. Y si ustedes ven los Globo Reporter, tal y tal, WWF, las ONGs, es el aparato de propaganda de esa estructura de gobierno mundial que está en el país. Él no va a reportar una cuestión de estas CPI, se los garanto, porque es la fuerza de intervención tal. Bom. Lourenço fala um portunhol, mas dá para entender. Mas quem não entendeu,
dar um contexto. Antes dele começar a falar sobre isso, ele levanta a bola para tentar explicar para os políticos algumas razões do porquê a imprensa não está fazendo a cobertura da CPI das ONGs. Ele vai listando algumas coisas de por que a imprensa não vai, e não está cobrindo, não vai cobrir. E aí ele começa a falar, né, que lá atrás, muitos anos atrás, eles tiveram aí um problema na justiça, por muito tempo sofreram censura prévia, não podiam fazer nenhuma denúncia envolvendo o WWF, que na época, quem era o presidente do WWF? Viu lá, né? Um dos marinhos, que na época também era vice-presidente da Globo. Vocês entendem o que está acontecendo? E ele está falando, então, não esperem que a Globo, o consórcio, não vai repercutir nada dessas tentativas, dessas ações em prol de um governo global. E isso vai ter muita conexão com o que a gente vai começar a mostrar bem breve. Mais 3 minutinhos. Estamos chegando quase no ápice do vídeo de hoje. Aí ontem também, vejam que engraçado, o Plínio Valério falou o seguinte: recusei e devolvi os documentos enviados à CPI das ONGs pelo Itamaraty, mais de 600 páginas em inglês. Isso é um desrespeito ao Senado Federal e às investigações da comissão. Isso é um assinte em nome do Senado, exige o respeito. Como é que uma comissão parlamentar brasileira, Brasil, que a língua oficial é o português, faz solicitação ao Ministério de Relações Exteriores, né, o Itamaraty, e recebe como devolutivo um documento em inglês? Está no Brasil. Que maluquice é essa? O que está acontecendo? Muito cara de pau. Que país que a gente tá? Aí eu vi essa postagem com RT do Castrinão, que já falei pra vocês, não é um cara de direita. Ele se coloca na bolha nacionalista trabalhista. Que vergonha. Estamos sendo governados pelos Estados Unidos, pelo Biden. É o Lula, o vassalo do Biden, o eterno vassalo do Biden. E aí, essa daqui que é das últimas deixas pra gente chegar lá. Tava quase pra fechar o vídeo hoje, me deparei com essa nota. Foi postada no Estadão, mas essa nota originalmente é do New York Times, ou seja, a imprensa brasileira importando um assunto americano para tentar colocar na cabeça dos brasileiros, para falar assim, ó: o clima agora virou munição na batalha cultural. Lê artigo de Paul Krugman. Compreender a negação costumava parecer fácil. Era uma questão de ganância. Aí está falando um monte de coisa, mergulho no histórico, blá, 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 e no final você sempre vai ver, sempre vai encontrar que vai ter um grande apoio financeiro da indústria dos combustíveis fósseis. Se você está contra, é porque está recebendo dinheiro. Aqueles eram tempos mais simples e inocentes. Sinto falta deles. A verdade é que a ganância ainda é um fator importante nessa luta, mas a negação climática também se tornou uma frente nas batalhas culturais, com muitos direitistas rejeitando a ciência. Olha só, né? Já começou aqueles termos. É só a direita, tá vendo, né? Tudo de ruim neste planeta é a direita. Tá negando a ciência. Em 2022, quando Biden finalmente conseguiu aprovar, né, uma lei importantíssima, muito verde, muito ESG, muito linda, muito climática. Aí foi aquela festa, etc, tudo mais. Aí ele vai relatando, mas ele fala o seguinte: só que esse cenário pode mudar. Esse cenário pode mudar, né? Os republicanos podem evitar a salvação do planeta, né? Biden tá tentando salvar a mãe Gaia, mas os republicanos podem impedir, podem colocar mais uma vez o planeta em risco, né? A direita tá demais. Aí diz, não, olha só, a Heritage Foundation está liderando um esforço chamado Projeto 25, provavelmente definirá a agenda se um republicano vencer a Casa Branca no ano que vem. Como relata New York Times, o esforço pede o desmantelamento de quase todos os programas de energia limpa do governo federal e o aumento da produção de combustíveis fósseis. O Lourenço Carrasco até falou sobre energia na comissão, como o Brasil no passado tinha energia baratíssima e cada vez mais está ficando cara e onerosa, porque são os compliances, é o peito da vaca, né? Tem que proteger os nossos índiozinhos, tudo. Aquela conversa, né? Você sabe como é. Tudo SG, tudo com muito amor. A Petrobras tem que fazer catavento. E eles estão falando a mesma coisa, não, olha só.
Aí, com o que vocês conhecem, há um questionamento. Será que os republicanos realmente são malvadões? Ou será que eles estão desenvolvendo um projeto de país? Um projeto de país para reindustrializar o país, voltar a ter energia abundante e barata, porque tudo precisa de energia, tudo. Reduzir, quer dizer, fortalecer a segurança pública, melhorar a educação. Será que eles têm um projeto de país? Ou será que eles estão malvadão contra a mãe Gaia? O que é que vocês acham? Mas a força política desse impulso e probabilidade de que não haja dissidência significativa dentro do Partido Republicano, se eles retornarem à Casa Branca, tem muito a ver com a forma como a ciência em geral e a ciência do clima em particular se tornaram uma frente na batalha cultural. Aí a nota traz uma informação que em meados dos anos 2000, republicanos e democratas, esquerda e direita, tinham níveis muito semelhantes de confiança na ciência. Desde então, a confiança da direita na ciência despencou. E a esquerda cada vez mais acredita na ciência. Depois a nota conta o que aconteceu no mundo nos últimos anos, em termos de saúde, o que a direita fez, como a esquerda reagiu, e essa história vocês conhecem muito bem. Então, eu acho que assim, já está mais do que óbvio que esse tema ele veio para ficar, e a imprensa está cada vez mais também, isso aqui não é a primeira vez que a gente comenta sobre isso, colocando um alvo, falando, ó, a turma da direita tá contra a mãe Gaia, tá contra o planeta. Eles são um problema. E qual é a solução? É isso daqui, ó. A solução é não desenvolver. Temos que regredir. Regredir pelo bem do planeta Terra. Lulinha, para impedir o desenvolvimento de indústrias, grandes obras de infraestrutura, ele anuncia demarcação de ao menos 2 terras indígenas na cúpula da Amazônia. Ao menos 2. Dá para vocês? Esse é o nacionalista que luta pela soberania nacional. Expectativa do Ministério dos Povos Indígenas que 2023 seja o ano recorde de registro desses territórios desde 1988. É isso aí. Tem que botar, tem que ser tudo. Eu acho que o Lula deveria começar demarcando. Ele devia fazer um mapeamento das residências dos jornalistas. Na verdade, ele poderia começar dando o Projac. Porque a gente sabe que no Brasil, em 1500, era índio em todos os locais. Inclusive no Projac. Primeiro dá o Projac. Aqui, ó, a gente vai instalar os índios aqui, vamos implodir tudo, derruba tudo. Ah, mas e a Rede Globo vai fazer como? Irmão, não sei. Pega o celular, o iPhone, todo mundo lá tem iPhone, né? Faz uma live no YouTube. Faz live pelo celular e você resolve aí. A gente bota lá os índiozinhos no Projac, depois vê onde é que os jornalistas moram, vamos botar os índios aqui, depois vai no resto aí do país. Mas brincadeiras à parte tá ali, né? Renato faz uma pergunta. O Lula tá sendo mais entreguista do que FHC. Corre aqui, PCO. Chega mais, Farinazo. Comenta este ataque à soberania do Brasil. Conta que história é essa? E é com base nisso que a gente começa realmente o vamos ver do vídeo hoje. Tava passando ontem e eu compartilhei um vídeo, que é esse aqui, ó. Depois eu compartilhei. Não do perfil do Atlas, né? Alguém tinha feito um recorde, depois eu fui o vídeo mesmo pra eu ter tudo bonitinho pra ficar de registro, né? Eu sei que o perfil do Atlas dificilmente vai cair, eu não posso ter um absurdo, só faço relatos, deixo lá salvo, para servir de banco de dados, para quando alguém pegar o Atlas daqui a 4 anos, 2027, falar, eita, clicar lá no link interativo, poder ver a fala registrada, do jeito que vai estar aqui ao longo do vídeo de hoje. Aquela vai falar, iremos ouvir, e tem a manchete. A explicar a dinâmica. Eu podia não dar play em nenhuma das falas. Eu podia só chegar aqui para vocês, a partir de agora, nesse tema que a gente vai comentar, só mostrar as notícias. Mas o efeito vai ser diferente. O efeito vai ser diferente. Vocês vão entender quando a gente chegar no final. O final é a cereja do bolo. É um bolo com 2 cerejas. Na verdade, cereja e o chantilly em cima. A calda de morango. Que é uma matéria da Folha de São Paulo, de novembro do ano passado. E depois um fact-checking do Estadão. E depois, na verdade, vai voltar para 2020. Vem comigo, né? Normalmente eu cumpro o que eu prometo. Isso daqui foi o que rolou ontem. O único veículo que eu vi relatar a parte importante, o único, foi o Money Times.
dos que não são os blogs de direito, não, assim, veículo de comunicação, só isso aí. Não vi no Metrópole. O Metrópole soltou a nota, mas não destacou a fala importante. Obviamente a Globo vai omitir, a Globo não vai comentar. E tá ali, ó. Lula defende governança climática pela ONU e diz que cúpula da Amazônia marca o antes e depois. A partir de agora tudo será diferente, ou seja, o Lula vai pisar no acelerador. Aí você vai pegando, lê a matéria toda, aí quando chega no fim, né? E tá ali, ó, por fim, é realmente o final da matéria. Lula defendeu uma nova governança mundial pela ONU, abre aspas. Não há consenso sobre muitas das decisões climáticas que precisam ser tomadas. Nós precisamos de uma governança global. A ONU precisa ser remodelada. É preciso que mais países façam parte do grupo. Dessa forma, exigimos que, pelo menos na questão climática, haja uma mudança para que, quando decidirmos algo, seja lei para que os países cumpram. Para bom entendedor, o Lula está falando o seguinte: quando você decidir uma coisa, já virou lei. O Congresso Nacional foi abolido. Não tem, pelo menos na questão climática. Na questão climática, não tem mais Congresso Nacional. A ONU decidiu, é lei. Todo país tem que cumprir. Vocês votaram em alguém na ONU? Vocês votaram nos outros governos? Não, mas... E aí, que história é essa aí? Sabe? É meio estranho, né? É porque lá é ciência. Muita ciência na ONU, ninguém toma uma posição anti-ciência, lá é todo mundo ciência. E aí vamos ouvir aqui a fala que o Lula falou ontem. Que é essa aqui, ó. E é por isso, Joshua, que o Brasil tem exigido uma nova governança mundial. Exigido. Uma nova governança mundial. Você tirar uma decisão aqui em Belém sobre a questão do clima e não houver uma decisão de cumprimento, volta para o Estado Nacional e os congressos nem se aprovam. E as coisas não funcionam. Então, nós temos uma governança global. A ONU precisa ser remodelada. A ONU não pode continuar com a mesma estrutura que ela foi criada em 1945. Tá vendo isso daí, né? Porque às vezes volta pro Congresso Nacional, pro Estado Nacional, e o Congresso não aprova. Tem que abolir o Congresso. Se fosse Bolsonaro falando isso, é só na questão do clima, gente. Será? Será que é só na questão do clima? Se fosse Bolsonaro falando isso, ainda que fosse só na questão do clima, será que algum deputado da esquerda, já não teria entrado com pedido de impeachment, falando que Bolsonaro estava pregando a abolição do Estado Democrático de Direito? Não sei, eu acho que sim, acho que eu tenho certeza que fariam isso contra Bolsonaro. Isso foi ontem, dia 8. E aí eu fiquei assim, né, rapaz, um monte de gente, meu Deus, não é possível que o Lula falou isso? Aí eu vi que teve uns RT de uma bolha que não é da direita falando, rapaz, o que é que está acontecendo com o Lula? E eu fiquei assim na cabeça, falei, rapaz, a turma tá achando que o Lula que escorregou, né, se atrapalhou, que é uma coisa nova, que o Lula tá cada vez pior. Mas eu falei, pô, mas isso aqui o Lula tá falando há meses. Ele já falou isso algumas vezes. Na minha cabeça, neste ano tinha sido 4. E eu tava errado. É mais. É mais. E aí vamos dar uma olhada. Eu falei pra vocês, eu podia só passar pelas notas e falar, ó, ele falou isso aqui, falou isso aqui, falou isso aqui. Mas eu faço questão de mostrar. Vocês vão entender o porquê lá na frente. Leia a íntegra do discurso de Lula na cúpula em Paris. Quando ele foi lá com Macron discutir, né, a novas finanças verdes mundiais, né, essa finança verde inclusiva, teve até aquela rainha da Holanda, representante da ONU, visitar as escolas, falar para as crianças comprar tablet, as crianças não têm dinheiro para ir para o shopping, tinha um relato, meu sonho é que minha tia no cinema. Mas não, é totalmente fora da realidade. Quando o Lula foi lá em Paris, mais uma vez ele falou exatamente a mesma coisa, com algumas palavras diferentes, mas as palavras-chave eram as mesmas, abre aspas. Então, se nós não mudarmos essas instituições, a questão climática vira uma brincadeira. E por que vira uma brincadeira? Quem é que vai cumprir as decisões emanadas dos fóruns que nós fazemos? É o Estado Nacional? Vamos ser francos, quem é que cumpriu o protocolo de Kyoto, quem é que cumpriu a decisão da COP15 em Copenhague, quem cumpriu o acordo de Paris, ou seja, e não se cumpre porque não tem uma governança mundial com força de decidir as coisas e a gente cumprir. Mais uma vez fica parecendo que o Lula, na questão do clima, está falando que o Congresso é desnecessário. Se fosse Bolsonaro, iriam acusar Bolsonaro de pregar a abolição do Estado Democrático de Direito. Se cada um de nós
sair de uma COP e voltar para aprovar as coisas dentro do nosso Estado Nacional, nós não iremos aprovar. Isso Lula falou em 23 de junho. É a mesma coisa ou não é? Pô, mas às vezes ele errou 2 vezes. Será? Vamos aqui ouvir, né? Esse pequeno recorte dele. Cadê? Se nós não mudarmos essas instituições, a questão climática vira uma brincadeira. E por que vira uma brincadeira? Quem é que vai cumprir as decisões emanadas dos fóruns que nós fazemos? Quem? É o Estado Nacional? Não sei. Vamos ser francos. Quem é que cumpriu o protocolo de Kyoto? Quem é que cumpriu as decisões da COP15 em Copenhague? Quem é que cumpriu o Acordo de Paris? Ou seja, e não se cumpre porque não tem uma governança mundial com força para decidir as coisas e a gente cumprir. Se cada um de nós sair de uma COP e voltar para aprovar as coisas dentro do nosso Estado Nacional, nós não iremos aprovar. Então é preciso ter clareza que se a gente não mudar as instituições, o mundo vai continuar o mesmo. O mundo vai continuar o mesmo. Foi a última vez que o Lula falou isso? Foi essas 2 vezes? Não. Estamos do fim pro começo. 30 de maio de 2023. Teve um evento no Brasil. A entrevista do Lula, na ocasião da reunião com o presidente dos países da América do Sul. Transcrição da declaração a veículos de imprensa de entrevista coletiva concedida pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, após reunião com o presidente dos países da América do Sul no Palácio do Itamaraty em 30 de maio de 2023. Nós já tivemos a COP, sei lá quantas COP, mas a COP15, o Acordo de Paris, o Protocolo de Kyoto, nada disso foi cumprido. Engraçado, né? É os mesmos argumentos que ele também usou em junho. Você vê como isso já está incrustado na cabeça dele? E o que o pessoal disse? Que a boca fala, o que o coração tá cheio. Nada disso foi cumprido. Então é preciso que a gente dê importância, sabe, para isso. É por isso que eu faço uma ligação, se não tem outra razão, para a gente ter uma nova governança global com fortalecimento das Nações Unidas com outros países. A questão do clima só vai ter solução se a gente tiver decisões globais. Que eu não dependa do meu Congresso. Que outro país não dependa do seu Congresso. Porque muitas vezes você aprova uma coisa numa COP e quando chega no seu país o Congresso não aprova. Os empresários não aceitam e aí as coisas não são executadas. E aí temos a fala do Dilma, que é esta daqui. Uma ligação. Se não tem outra razão para a gente ter uma nova governança global, com fortalecimento das Nações Unidas com outros países, a questão do clima só vai ter solução se a gente tiver decisões globais. Que eu não depender do meu Congresso, que eu não depender que outro país não dependa do seu Congresso, porque muitas vezes você aprova uma coisa numa COP e quando chega no seu país o Congresso não aprova, os empresários não aceitam e aí as coisas não são executadas. Então essa reunião de agosto, que vai ser em Belém, vai ser uma reunião marcante para a gente dar seriedade na defesa da Amazônia. E vem cá, gente, uma pergunta retórica. Se a ONU fosse não. Sei lá, nos próximos 2 anos, tem eleições aí em diversos países, e aí a gente vê uma nova configuração que 80% dos países da ONU são de direita, né? Direita, tudo bolsonarista. Vixe, tudo bolsonarista. Bolsonarista nos Estados Unidos, bolsonarista na Europa, na Austrália, na Ásia, tudo bolsonarista. Todas as etnias ganham bolsonarista. O Lula ele ia defender que a ONU tivesse a chance, ou eles iriam gritar, ia bater no peito e falar: é um absurdo, precisamos nos virar contra a ONU, porque a ONU virou um bloco totalitário, autoritário, que está tentando impor uma ideologia nefasta, uma ideologia obscurantista, está passando por cima da nossa soberania nacional. Será que ele ia falar isso? Com certeza, né? Mas não. Todo mundo lá de esquerda, todo mundo joga junto. Você olha até a turma que tá lá, o Guterres,
Quem é o Guterres hoje, secretário-geral da ONU? Eu nem tava pensando, não é como tu viu, eu nem vejo isso na cabeça. Outro dossiê que a gente fez, falando sobre governança progressista, a mesma palavra. Governança progressista foi o nome dado ao evento que fundou a Terceira Via. Quem fundou? Tony Blair. Chamou o Fernando Henrique Cardoso. E aí no ano 2000, foi a terceiro evento, o Fernando Henrique estava lá junto com quem? Que era na época o primeiro-ministro de Portugal? O Guterres. Terceira Via. Era governança progressista o nome. Não, terceira governança progressista, nome de esquerda. Tony Blair se vangloriava, falava, né? Não, conservadorismo é um problema. E quem se vangloriava era FHC, a gente comentou isso na época, a notícia da Folha de São Paulo, dos meados dos anos, acho que 2000, 2001. No meu Brasil, ninguém mais se diz conservador. E no vídeo eu comentava, olha a vitória de Bolsonaro, né? Porque hoje tem muito conservador no Brasil. Aí quem tá lá pra assessorar o Guterres? Ilona Zabor, a garota do Soros, amiga do Moro. Ela é de quê? É de centro democrático, né? Simone Tebet. Para, gente. Isso aqui é um absurdo. Será que essa foi a última vez? 3 vezes seguidas? O mesmo discurso? A mente e a boca falam que o coração tá cheio. 22 de abril. Onde o Lula estava? Em Portugal. Lula defende a governança mundial com a maior presença de país no Conselho de Segurança da ONU. Matéria lá do Estadão, né? Estadão Conteúdo, publicada no UOL. Ainda sobre a necessidade de uma nova governança mundial, Lula criticou que as decisões tomadas nas COPs não são implementadas e voltou a pedir mudança no Conselho da ONU para que as decisões ambientais possam valer. Estamos falando de mudanças na governança mundial. Não adianta tomarmos decisões nas dezenas de COP que fazemos para discutir, mas se você não tiver uma governança forte para exigir o cumprimento das decisões, a gente vai na reunião, toma as decisões e no ano seguinte fazemos outras e as decisões nunca entram em vigor. Por quê? Porque quando tentamos aprovar no Estado Nacional, muita gente não consegue. E o que ele menciona? Copenhague, que é a COP15, Acordo de Paris, Protocolo de Kyoto. É a mesma coisa. Vocês, assim, ó, nesse determinado ponto, que a gente vai ver a fala dele, vocês já conseguiram pensar o seguinte, que tudo que o Lula está fazendo enquanto presidente, todas as movimentações internacionais que o Lula está fazendo, no final do dia, podem não ter ligação com trazer melhorias para a economia brasileira, trazer melhorias para o povo brasileiro, mas o Lula pode estar se movimentando de uma forma que ele consiga fortalecer esse projeto. Ele pode estar abrindo mão de coisas que são importantes para o Brasil para conseguir avançar com essa agenda. Você consegue parar para pensar que tudo que o Lula está fazendo no Brasil, decisões, principalmente dentro do Ministério do Meio Ambiente, nomeações, são decisões que estão de acordo com isso, porque isso é uma coisa que está dentro do Lula. E isso é uma coisa que é balizadora. Como que o Lula vai tomar medidas que fortaleçam a soberania nacional se dentro dele já está assim, solidificado que ele é a favor de acabar com a soberania e retirar o Congresso Nacional da discussão, pelo menos na questão climática. Esse meu pelo menos não é à toa. Quando chegarmos na calda de morango da cereja, vocês vão entender. E vamos aqui ouvir mais uma fala do Lula, porque não adianta ler a matéria pode ser fake news, mas ele falando com sua boca aí fica difícil, né? É importante lembrar, presidente, que nós estamos falando de governança mundial, de mudanças da governança mundial. O vídeo tá cortando, mas tá ruim mesmo. Tava lá ao vivo. Voltou. Decisões nas dezenas de COP que nós fazemos para discutir. Aliás, estamos reivindicando fazer a COP30 no Brasil em 2025, no estado do Pará, um estado amazônico, para que as pessoas sejam de perto da Amazônia. Mas se você não tiver uma governança forte para se exigir o cumprimento das decisões, a gente vai nas reuniões, a gente toma decisões, e no ano seguinte a gente faz outras reuniões, toma outras decisões, e no ano seguinte faz outra, e as decisões nunca entram em vigor, porque quando a gente tenta aprovar no Estado Nacional, muita gente não consegue. A COP de Copenhague, em 2009, até hoje, as coisas foram aprovadas. O Acordo de Paris, até hoje, não foi colocado em prática. O protocolo de Kyoto, até hoje, não foi colocado em prática.
preciso que a gente crie uma nova governança mundial e é por isso que o Brasil tem brigado muito para... Eu tenho brigado muito, muito. Essa foi a última vez? Não. Essa daqui é especial. Que é um ataque duplo. No mesmo dia ele atacou 2 vezes, mas só saiu uma nota. As notas só repercutiram um dos ataques. Primeira vez que o Lula defendeu a abolição, né, dos poderes do Congresso, pelo menos na questão do clima, foi quando ele foi visitar seu chefe, o Biden. Quem manda no Lula, o vassalo do Biden, foi lá, né, bater continência, lamber as botas. Olha de quem é essa nota. Patrícia Campos Melo. Grave isso. Lula propõe a Biden, órgão multilateral para o clima, em visita à Casa Branca. Na primeira reunião, entre o Dilma e o Biden, o petista convidou o líder americano para discutir um mecanismo de governança global que force, olha só a palavra, force os países a acatar decisões na área climática. Force! Não existe democracia, é força. Democracia é relativa. Aqui é a democracia relativa. Em declarações dadas na presença de jornalistas no Salão Oval, os 2 líderes destacaram a importância da preservação ambiental. O que o Lula falou? Questão climática, se não tiver uma governança global forte, que tome decisões que todos os países sejam obrigados a cumprir, não vai dar certo. Afirmou o petista ao BD, ao seu democrata, não, seu chefe. Não sei qual é o fórum, mas não sei se na ONU, não sei se é o G20, não sei se é o G8. Lula não sabe. Tu já pensou se o Biden fala é o G2? Que é o G2? É eu e a Inglaterra. Então tá bom. Você manda, chefe. Você manda, chefinho. Sim, senhor. Sim, senhor. Olha como é absurdo. O cara tem uma ideia. O cara não consegue nem saber como é que vai aplicar essa ideia. Olha só, a ONU, em tese, tá quase todos os países. O G20 só são 20. Já reduziu, ou seja, 20 países do mundo, aumente os mais ricos. Não, vamos pagar o G8. Os ricos, os colonizadores, os imperialistas vão decidir algo e a gente vai fazer, porque o Lula acha que tem que ser assim. E esse é o PT que lutava contra o imperialismo americano. Mas alguma coisa temos que fazer para obrigar os países, o nosso Congresso e os nossos empresários a acatar decisões que tomamos em nível global. Tomamos ou não, que você não está no G8. Você é orelha seca. Você não está no G8. Você tá deixando em aberto. Aí tá lá. Essa foi no Salão Oval. Passei o dia aí dentro desses vídeos. Cadê? PPP. Fala assim. Eu lhe digo mais uma coisa, presidente. Mr. President, I'd like to say one more thing. É preciso que a gente estabeleça uma nova conversa It's necessary that we establish a new construir uma governança mundial mais forte. so that we can build a world governance that would be Porque a questão strong. climática, Com Biden. Climate change, se não tiver uma governança global if we don't forte have a strong global governance que tome decisões that can make decisions que todos os países sejam that obrigados a all cumprir, countries should abide to, se nós não tivermos, não vai dar certo. if we don't do that, it's not going to work. Eu não sei qual é o fórum, I don't know what não forum sei this se é will na happen. ONU, I don't know if it's at não the sei se é no UN G20, or it's at the não sei se G20 é no meetings G8, or the G8 mas meetings. alguma coisa But nós temos que something fazer we have to try para que a gente obrigue os países, so that we can oblige the o countries, nosso Congresso, our national os nossos Congress, empresários, our business sector, a acatar as decisões should abide que to nós the decisions tomamos that we make a níveis globais. at global levels. Se isso não If acontecer, this doesn't happen, Mr. a President, nossa discussão all our sobre a discussion questão climática on climate change ficará muito prejudicada. will suffer great damage. Eu acho que nós não temos muito tempo. I don't think we have much time. Urgentemente, It's urgent. nós precisamos We need tomar atitudes. to take an attitude. É urgente, né? No evento de ontem, o que é que o Lula disse? Agora, depois desse evento, tem o antes e o depois. Já era urgente desde fevereiro. Imagine todas as decisões, todas as movimentações geopolíticas que o Lula está fazendo. Todas elas, gente, elas não vão de encontro, porque isso daqui é um pilar central da agenda do Lula. Imagine o que esse cara está fazendo contra o Brasil. Imagine o que é o mercado de carbono que ele quer propor.
Imagine para o que será utilizado o imposto do pecado da reforma tributária. Imagine o que serão esses novos títulos da dívida lastreados em indicadores ESG, ações para salvar o meio ambiente. Imagine o que está na cabeça dele quando se fala de transição energética, né? Petrobras produzindo catavento. O que está na cabeça desse cara? Eu falei que era dobrado. Nesse mesmo dia, ele também foi. Eu quero que você fique com raiva. Eu sei que você não quer mais ouvir a voz de CS, vocês vão ouvir por causa disso. Que nervoso, tá se batendo, a alma já tá se batendo dentro do corpo. Eu acho que precisa acontecer é que a gente tem que ter uma governança global com mais autoridade, que outros países possam participar do Conselho de Segurança para que algumas decisões de ordem climática sejam tomadas a nível internacional. Eu senti muita disposição do presidente americano de contribuir para isso. As nossas equipes vão continuar conversando em todas as áreas para que a gente possa ter uma evolução muito importante para o Brasil e para os Estados Unidos. Beleza. Podemos chegar na cereja do bolo? Vamos chegar na cereja do bolo? Vai ficando melhor conforme o tempo vai passando. Mandei vocês memorizarem, não foi? Mais uma nota de Patrícia Campos Melo. A jornalista que consegue entrevistar até o Zelensky. Não é qualquer orelha seca, né? Tem os contatinhos? Tem os contadinhos. Quando o Lula resolveu colocar um pouquinho as asinhas de fora, quando ele fez aquela viagem para o país asiático, as notas que saíram, a principal nota que saiu falando, ó, a Casa Branca tá chateada, viu, Lula? Estão chateados. A Casa Branca falou que você não tá reconhecendo o que eles fizeram para te ajudar, irmão. Quem escreveu a nota foi a Patrícia Campos Melo, viu? Acho que ela tem os contatinhos. Como é que eu sei disso? Porque tá minha cabeça, tá fresco. Isso aí eu registrei, reescrevi, organizei depois. Tá lá no Atlas, kimpaim.com.br. O maior registro histórico que esse Brasil tem. Pode não ser perfeito. Pode ter um monte de erro de português. Reclamar, tem que reclamar com meus escritores. Normalmente os meus são bons. Mas brincadeiras à parte. Olha essa já começa bom com a manchete. Discurso multilateralista de Lula na COP27 deve causar engulhos na direita antiglobalista. Enquanto grande parte da esquerda, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, PCO, principalmente é o Rui Costa Pimenta, Rogério Anitablian, ele devia passar hipogói na cara, botar um nariz de palhaço pra ficar enganando a galera lá. E mais uns aí que eu não vou falar, que não acho que são petistas, mas que tratam Lula com certa seriedade, né? Uma galera aí, vou tentar manter a boa vizinhança. Não, porque o Lula está inserindo o Brasil na multipolaridade, porque em tese você tem a multilateralidade de um lado, multilateralidade de um lado, e a multipolaridade do outro. Parece que são palavras iguais, mas não são. A multipolaridade é o totalitarismo. É o polo único. O que é o multilateral? É um organismo tipo a ONU, onde todos os países fazem parte e aquele organismo, ele manda em tudo de cima para baixo. Você agrupa forças diferentes numa coisa só. Isso é multilateralidade. Multipolaridade, o que eles dizem ser, que teria por trás da teoria, é que hoje o mundo ele já está sendo governado basicamente por uma única força, que seria a união do bloco ocidental, Estados Unidos e Europa. Esse bloco toma as decisões que basicamente todo o planeta tem que seguir. E aí o que eles pregam é que não, que tem que ter novos centros de decisões. Tem que ter vozes que, sabe, emerjam. Aí eles falam tanto dos BRICS. Aí o País Vermelho fala, eu também quero ter voz nessa brincadeira. Aí a Rússia fala, eu também quero ter voz nessa brincadeira. A Índia fala, eu também quero ter voz nessa brincadeira. Então essa seria a ideia da multipolaridade. E eles falam, não, o Lula é um cara multipolar, ele vai quebrar o imperialismo americano. Vocês já viram que não é. E aí a Patrícia Campos Melo já alertava isso desde o ano passado. A política externa lulista está de volta. E com ela, o multilateralismo em todo o seu esplendor. Para desprezo da turma antiglobalista da extrema-direita.
Em seu discurso na COP, o Lula chegou a defender uma estrutura de governança global para lidar com as mudanças climáticas, um foro multilateral cujo poder se sobreponha aos países. Esse vídeo eu tenho certeza que algum jornalista vai ver. Capaz de fazer um fact-check para proteger o Lula. Agora, cidadão, bota essa matéria da Patrícia Campos Melo. Fala que a Patrícia Campos Melo também falou que o Lula defende algo para sobrepor os países. Bota lá. Bota que eu sei que vocês querem defender o Lula. O mundo está precisando de uma governança global, sobretudo na questão climática. Isso porque as decisões que a ONU e outros órgãos tomam, os estados nacionais normalmente não concordam com elas. Empresários não aceitam, deputados, senadores não votam e não aprovam. Então, o que aprovamos aqui vai virando um amontoado de papel. Precisamos de um foro multilateral com poder de decisão. Um governo global. Um governo globalista. É uma ideia que deve provocar horror no Bolsonaro. Por quê? Porque, olha só, gente. Eu falei que ia conectar aquele post de 2015, né? De Bolsonaro falando do corredor AAA. Da soberania nacional. A omissão do PT. Patrícia Campos Melo diz que Bolsonaro afirmou em seu primeiro discurso na Assembleia Geral da ONU em 2019 que era uma falácia dizer que a Amazônia é um patrimônio da humanidade. Abre aspas para Jair Messias Bolsonaro. Não estamos aqui para pagar nacionalidades e soberanias em nome de um interesse global abstrato. Esta não é a organização do interesse global. É a organização das Nações Unidas, e assim deve permanecer, disse Bolsonaro. Aliás, todas as ideias apresentadas no discurso de Lula vão em direção contrária à política externa bolsonarista dos últimos 4 anos. Ernesto, ex-chanceler de Bolsonaro, dizia que um projeto globalista vinha se executando por meio do alarmismo climático. Relembrar e viver.